Você lembra da minha voz? Ela continua a mesma, mas os meus cabelos... Pessoal, hoje nós vamos falar de véu, de cabelo, da mulherada ter cabelo comprido. Eu já falei sobre isso no Nascido ESC anterior e vou falar hoje com mais detalhes. Lembra-se que o nosso Nascido ESC eu estou vindo com uma nova proposta que são estudos mais longos e mais detalhados a respeito de pontos chaves da Bíblia. Então, vem comigo que nós vamos ver. A minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos já caíram-se todos. Então, vamos lá. Vamos para o texto base. A gente vai trabalhar com 1 Coríntios 13, de 3 a 16. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Olha só, tem uma hierarquia aqui. Então, Cristo é o cabeça do homem, e o homem cabeça da mulher. Todo homem que ore ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça, ou seja, desonra a Cristo. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra sua própria cabeça, desonra o seu marido, porque é como se estivesse raspada, como se estivesse de cabelo curto. Portanto, se a mulher não usa o véu, nesse caso, que rape o cabelo, mas se lhe é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar o véu, porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer o véu à cabeça, como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher e tudo vem de Deus. A gente veio do útero de uma mulher, a gente não veio de chocadeira, pessoal. Julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que tratando-se da mulher é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado no lugar da mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume. As igrejas de Deus... Olha só, esse versículo aqui, pessoal, vamos repor ele, o 16. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Corinto era uma cidade grega. Na província grega, a manifestação religiosa mais popular eram os cultos ou religiões do quê? De mistério. E nessas religiões, todos os membros eram do quê? Do sexo masculino. As mulheres eram excluídas desses cultos de mistério. Essas religiões refletiam o distorcido contexto de que as mulheres eram inferiores aos homens e não precisavam de religião. Esse era o pano de fundo cultural da época que Paulo chegou a Corinto. No entanto, esse pioneiro do cristianismo chegou com uma mensagem nova, com boas novas do Evangelho de Cristo. A pregação de Paulo trouxe uma nova perspectiva para as mulheres. As boas novas do Evangelho de Cristo trouxeram uma revolução profunda acerca do valor da mulher na sociedade. O cristianismo resgatou o valor e dignidade da mulher. Ela não foi criada para ser inferior ao homem, nem ocupar um lugar inferior a ele no plano de redenção. Paulo dá o seu testemunho. Diz-arte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3:28. O homem não é mais importante, nem a mulher é menos importante, pois aos olhos de Deus os dois estão no mesmo nível, têm o mesmo valor. Cristo morreu para o homem e morreu também para a mulher. A salvação é para o homem e para a mulher. Nessa mesma linha de pensamento, Paulo orienta no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. 11:11. Há uma igualdade de direitos. As mulheres cristãs de Corinto, porém, saíram de um extremo onde eram desprezadas, tratadas como mercadoria até. Não eram poucos no Oriente, onde as mulheres eram vendidas em mercado, exatamente. Então elas saíram de onde eram desprezadas para o feminismo. As mulheres da igreja de Corinto começaram um movimento de libertação da mulher, quebrando alguns paradigmas culturais, e com isso elas provocaram o escândalo no culto. As mulheres cristãs de Corinto queriam abolir o uso do véu no culto, mas isso tinha um problema. Elas, no afã de tomarem posse da liberdade, renegaram o véu. Porém, o que era o véu?
ela não era apenas uma peça da indumentária feminina. E você vai entender por que o homem naquela época não podia ter cabelo comprido. Ela não era apenas um acessório. Na Grécia, as roupas dos homens e das mulheres eram muito parecidas, a não ser pela cobertura da cabeça. Era isso que identificava. Porque tanto homem e mulher usavam túnicas. O que distinguia a mulher dos homens era o véu. Toda mulher decente e honrada usava véu. Nenhuma mulher honesta ousava sair de casa sem o véu. Nenhuma mulher frequentava uma reunião pública sem usar o véu. Somente as prostitutas tinham ousadia e coragem de sair nas ruas sem o véu. Então olha o perigo, ser confundida com uma prostituta e ser o quê? Ser atacada na rua até mesmo. As profetisas pagãs do mundo grego-romano exerciam seu ofício com as cabeças descobertas e desgrenhadas. Esse comportamento naturalmente causava uma série de distrações para os homens durante o culto, além de representar uma negação da submissão no Senhor que as mulheres casadas deviam ao marido. O véu, portanto, representava duas coisas em Corinto: a honradez e modéstia da mulher e a submissão ao seu marido. Nesse sentido, o véu era símbolo da dignidade e da modéstia feminina. Apenas as prostitutas e as sacerdotisas cultuais dos cultos pagãos saíam em público sem o véu ou participavam de um culto pagão sem o véu. Quando uma mulher era vista sem véu, seja na rua ou em uma cerimônia pagã ou mesmo na igreja, essa mulher estava desonrando a si mesma e dando motivo para que a sua reputação fosse questionada e até mesmo ser atacada na rua. Agindo assim, ela também desonrava o seu marido. Uma mulher em Corinto participando de um culto público sem véu seria a mesma coisa que uma mulher chegar hoje no culto usando apenas uma calcinha. Você pode imaginar isso? Entenda que a cultura era diferente. O véu, pessoal, era uma peça que identificava a vestimenta feminina. Isso ia provocar um escândalo e seria impensável. A cabeça coberta da mulher é a sua autoridade para orar e adorar, ou seja, usar os seus dons espirituais na igreja, desde que mostre estar submissa ao seu marido. Aí vamos trazer essa aplicação para hoje. Levando em conta o contexto da passagem, a gente chega a uma conclusão que é óbvia. A gente sabe que na época o costume era de que as mulheres andassem com a cabeça coberta com o véu. Que as únicas que andavam com a cabeça descoberta eram quem? As prostitutas ou sacerdotisas. Lembrando também que a prostituição ritual era uma prática comum naquela época. Vimos também que as roupas de homens e mulheres eram parecidas na época. E o véu era um indicativo, um diferencial importante para a mulher naquela época. Para saber se era homem ou mulher, existia o véu ou cabelo comprido. Cabelo curto era para homem para diferenciar. A questão é justamente essa, o contexto da civilização. Naquela época, a prostituta usava cabelo curto. Naquela época, as roupas eram túnicas parecidas. Hoje, o nosso contexto cultural é outro. Existem cortes de cabelo femininos curtos e a sociedade não vê mais essas mulheres como prostitutas. Sem mencionar que em um país como o nosso, o cabelo curto acaba sendo até mesmo algo que ajuda na higiene, porque, tem dia que o calor é tanto que a gente pinga de suor. As roupas masculinas e femininas são distinguíveis, muito mais pelo fato da tecnologia de reprodução de cores, por exemplo. Antes, as roupas eram geralmente na cor natural do tecido, pois os tecidos coloridos eram muito caros. Olha o exemplo da túnica que o pai deu para José. Vejam que essa túnica que o pai deu, que José ganhou do seu pai, foi um dos motivos de contenda com seus irmãos. Seus irmãos queriam morrer porque não tinham aquilo. Mostrava o favoritismo do filho. Hoje não. Então, o que a gente tira da passagem? Essa passagem tem mais a ver com o papel da mulher como complementadora e ajudadora do homem. Olha só, como explicado antes, os pagãos jogavam as mulheres como inferiores, como algo sem valor. O cristianismo até isso mudou. Em contrapartida, se a mulher descobre sua cabeça, ela estará se desvencilhando da submissão devida e com isso demonstra ao mesmo tempo desconsideração por seu esposo. Comentários de Calvino de 1 Coríntios, está escrito isso, Calvino escreveu isso. O ponto que a gente tira daqui para a nossa vida atual trata da postura da mulher, a postura de rebeldia que desonra o seu marido, a postura da mulher independente que acaba envergonhando o seu marido, desrespeita seu marido. Não o fato dela poder trabalhar, dela ter a sua liberdade, que é devida à mulher, todo o direito da mulher, como o homem
tem direito à sua liberdade, mas a questão dos compromissos que a mulher tem com seu marido. Aqui está falando mais da postura do que o comprimento do cabelo. O significado dessa palavra hoje tem mais a ver com a postura da mulher cristã. O que adianta uma mulher com cabelo nos pés, mas que leva uma vida de pecado? E a gente vê um monte de mulher assim hoje na igreja, assim como homens. Quem não conhece a figura do diácono ou presbítero, que é o perfeitão na igreja, mas chega em casa, é o cão chupando manga. Chupando limão, porque manga é gostoso. É o cão chupando limão. Sabe, a gente não está falando de obediência cega, da mulher ser uma escrava, mas de marido e mulher, deles terem um compromisso um com o outro. Esse é o X. Mulheres que, em vez de ser ajudadoras, apoio, complemento, se tornam pedra de tropeço. Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica sua casa, a insensata com as próprias mãos a derruba. A gente está falando da mulher sábia, que é a mulher que tem uma vida correta, que é uma mulher que tem a sua vida nos valores bíblicos, e a mulher que derruba a sua casa, a mulher rebelde, a mulher que não tem compromisso com a palavra de Deus, não tem compromisso com o recato, que desvaloriza a si mesmo. É disso que a gente está falando. Que fala mais da postura da mulher do que do comprimento do cabelo. Amém? Então esse foi o Nascido ESC de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar teu joinha. Para quê? Para o YouTube te notificar dos novos vídeos do canal. Não se esquece do link que está aqui na descrição. Você clica nele, você tem todas as redes sociais do Nascido. Você tem Instagram, você tem YouTube, você tem Facebook. Você tem o nosso podcast, sim, as mensagens em áudio do Nascido. Você tem o link para os nossos e-books gratuitos, presente para você, do Nascido de novo, para você. E você tem os links para a lojinha do Nascido, onde você compra material cristão com preço especialíssimo. E também o link para os nossos cursos, o curso devocional básico e o nosso formação em teologia. Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. Amo demais a cada um de vocês. Até a próxima.